Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de lançamento vertical para cima. Na aula passada, falamos de queda livre. Um corpo, ao ser abandonado de uma certa altura, parte de uma velocidade nula e esta velocidade vai aumentando 10 metros por segundo a cada segundo de queda, pois a aceleração da gravidade é positiva. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Agora vamos falar de lançamento vertical para cima. O lançamento vertical para cima é um movimento unidimensional que ocorre quando um corpo é arremessado para cima e, portanto, com uma velocidade inicial não nula e uma desaceleração constante, isto é, a cada segundo a sua velocidade diminui de 10 metros por segundo, portanto tem aceleração negativa, g igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Enquanto que na queda livre a aceleração da gravidade é positiva, no lançamento vertical para cima, a aceleração da gravidade é negativa. Tá? O lançamento vertical para cima é uma das aplicações do movimento uniformemente retardado, enquanto que na queda livre o movimento é uniformemente acelerado, no lançamento vertical para cima o movimento é uniformemente retardado, ok? Vamos falar das equações do movimento vertical para cima. As equações são as mesmas da queda livre, isto é, são as mesmas do movimento uniformemente variado, apenas trocando-se ΔS por ΔH e A por G. É bom lembrar que a aceleração da gravidade é negativa, G igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado, tá ok? No movimento uniformemente variado, a equação horária é ΔS igual a VOT mais 1 meio de AT ao quadrado. No movimento vertical para cima, a equação horária passa a ser equação da altura. E ΔH é igual a VOT mais 1 meio de GT ao quadrado. Então, trocamos ΔS por ΔH e trocamos A por G, tá ok? No movimento uniformemente variado, a equação da velocidade é V igual a V0 mais AT. No movimento vertical para cima, a equação da velocidade permanece a mesma, só que trocando A por G. V igual a V0 mais GT. Esta é a equação da velocidade. No movimento uniformemente acelerado, a equação de Torricelli é V2 é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. No movimento vertical para cima, a equação de Torricelli é a mesma, só que vamos trocar A por G e ΔS por ΔH, tá ok? Observação, o tempo de subida é o mesmo de descida, então. Se um móvel leva 10 segundos para subir, ele levará o mesmo 10 segundos para cair, tá ok? Então, essas são as equações que nós vamos utilizar nos nossos cálculos, que são as mesmas equações utilizadas em queda livre, só que nós vamos utilizar a aceleração da gravidade negativa, tá bom? Vamos falar das características do movimento. O corpo tem velocidade inicial máxima, então, de início, a velocidade inicial é máxima, diferente de zero. A velocidade diminui de 10 metros por segundo a cada segundo, portanto, tem aceleração gravitacional negativa. G é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. E o corpo tem na altura máxima velocidade nula. Então veja bem, pessoal. De início a velocidade é máxima. Esta velocidade, como tem uma aceleração que é menos 10 metros por segundo ao quadrado, então se lança o corpo com a velocidade máxima e a cada segundo de subida, esta velocidade diminui de 10 metros por segundo, até chegar ao ponto máximo, onde a velocidade é zero, tá bom? Então vamos resolver o primeiro exercício
para a gente entender melhor esse tipo de movimento. Vamos lá. Um móvel é atirado verticalmente para cima e a partir do solo, com velocidade de 72 km por hora. Determinar o tempo de subida adotando G igual a 10 metros segundo ao quadrado. Então, pessoal, vamos determinar os dados desse problema. Então, vamos ler. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 72 km por hora. Portanto, a velocidade inicial de lançamento é 72 km por hora. Determinar o tempo de subida. Então, ele quer determinar o T. E adotar G igual a 10 metros segundo ao quadrado. Só que, como é um movimento de lançamento vertical, G é igual a menos 10 metros segundo ao quadrado. Tá? Então, e a velocidade final é zero. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós temos esses dados aqui, vamos verificar qual da equação que tem esses dados aí. Por exemplo, vamos ver se nós podemos utilizar a equação da altura. ΔH. ΔH, nós não temos ΔH nos dados, portanto, não podemos utilizar a equação da altura. Vamos utilizar a equação da velocidade. Aí, velocidade final. Tem velocidade final. Velocidade inicial. Tem velocidade inicial. Tem G. Tem T, portanto, utilizamos a equação da velocidade. Pessoal, como a aceleração da gravidade é dado em metros por segundo ao quadrado, a velocidade tem que ser dada em metros por segundo. E aqui está quilômetros por hora. Nós aprendemos em aulas anteriores que para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, é só dividir o número por 3,6. Portanto, nós temos 72 dividido por 3,6. Como 3,6 é o número decimal, eu não sei trabalhar com o número decimal, eu vou fazer esse 3,6 virar 36. Então, a vírgula vai andar uma casa para a direita, só como é uma fração, qualquer alteração que eu fizer em um dos termos, tem que fazer no outro termo. Se eu andei uma casa para a direita no denominador, eu tenho que andar uma casa para a direita no numerador. Andar uma casa para a direita no denominador fica 36. No numerador, andar uma casa para a direita significa acrescentar um zero. Então tem 720 dividido por 36, que é 20 metros por segundo. Então a velocidade inicial não é mais 72 km por hora, ela é 20 metros por segundo, que é a mesma coisa, só que passando para o sistema MKS, tá ok? Agora sim, podemos aplicar a nossa fórmula, tranquilamente. Velocidade é igual a velocidade inicial mais GT. Velocidade foi dado 0, igual V0 foi dado 20, então fica substituindo 20, a aceleração menos 10, portanto 20 menos 10t. Passando 10t para o primeiro membro, nós temos que 10t é igual a 20, portanto t é igual a 20 dividido por 10, t é igual a 2 segundos. Tá, pessoal? Então é isso aí, vamos voltar. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 72 km por hora. A velocidade inicial é 72 km por hora. Determinar o tempo, então T igual a interrogação. G igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade final é zero. Transformando 72 km por hora para metros por segundo, dividimos 72 por 3,6. Aí fica 720, andando uma casa para a direita embaixo e andando uma casa para a direita em cima. 720 dividido por 36 dá 20 metros por segundo. Agora, substituindo na fórmula que achamos que é a fórmula ideal, V igual a V0 mais GT, como a velocidade final é zero, então 0 igual a 20 menos 10t. Passando 10t para o primeiro membro, 10t é igual a 20. T igual 20 dividido por 10, T igual a 2 segundos, tá ok? Então, nesse caso, leva 2 segundos para atingir a altura máxima, tá bom, pessoal? Agora vamos fazer o exercício número 2. Uma pedra é lançada para cima em um lançamento vertical, atingindo uma altura máxima de 5 metros. Se a velocidade de lançamento foi de 10 metros por segundo, quanto tempo esta pedra permaneceu no ar? Tá, pessoal? Ele quer saber o tempo de subida com o tempo de descida. Então tem que calcular, quando eu determinar o tempo, tem que multiplicar por 2, tem que dobrar. Tá ok? Vamos colocar os dados do problema.
Uma pedra é lançada para cima em um lançamento vertical, atingindo uma altura máxima de 5 metros, portanto, ΔH é igual a 5 metros. Se a velocidade de lançamento foi de 10 metros por segundo, então a velocidade inicial 10 metros por segundo, quanto tempo, portanto, T igual a interrogação, essa pedra permaneceu no ar? E sabemos que, como o movimento é de lançamento vertical para cima, G é igual a menos 10 metros segundo ao quadrado. Ok? Então agora nós temos os dados. Vamos verificar das 3 equações qual a ideal para a gente fazer esse problema, resolver esse problema, tá? A primeira é a equação da altura, tem ΔH, aqui tem ΔH nos dados. Velocidade inicial, tem velocidade inicial. Tempo, tem o tempo. G, tem o G. Portanto, a equação que nós vamos utilizar para resolver o nosso problema é ΔH igual VOT mais 1 meio de GT ao quadrado, ok? Vamos substituir. Como ΔH é 5, aí fica 5 igual. Velocidade inicial 10, T mais 1 meio, G é menos 10, vezes T ao quadrado. Então, fazendo as devidas operações, 5, 10T... A metade de menos 10 é menos 5, tá? Porque aqui 1 meio significa a metade, né? De 10 é 5, portanto menos 5 T2. Vamos passar tudo para o primeiro membro para ficar na forma da equação do segundo grau. Passando para o primeiro membro, menos 5T2 fica 5T2. 10 fica menos 10, mais 5 que já está no primeiro membro, tudo isso igual a zero. Eu tenho uma equação do segundo grau, tá? Esta equação do segundo grau, como todos os termos é dividido por 5, eu posso dividir por 5, ela fica mais simples. T ao quadrado menos 2T mais 1 igual a zero. Usando a equação de Bhaskara, nós vamos determinar o valor do T. T é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. Substituindo, o A é 1, o B é menos 2 e o C é 1. Então, como é menos B... Como B é menos 2, passa a ser 2. Então, 2 mais ou menos, raiz quadrada de B2. Então, vai ser o quê? 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, né? Aí, menos 4AC. 4 que multiplica 1, que multiplica 1. Fazendo essas operações, T é igual 2 mais ou menos 4 menos 4 sobre 2. T igual 2 mais ou menos 4 menos 4 dá 0 sobre 2. T igual raiz quadrada de 0, 0. Portanto, T é igual 2 mais ou menos 0 sobre 2. T é igual 2 sobre 2. T é igual a 1. Eu gasto 1 segundo para quê? Para subir. Portanto, dobrando esse tempo, eu tenho 2 segundos, que é o que ele perguntou, quanto tempo fica no ar. Portanto, eu tenho que dobrar. Tá ok, pessoal? Então, repetindo aqui para você entender melhor. Uma pedra é lançada para cima em um lançamento vertical, atingindo uma altura máxima de 5 metros. Então, ΔH 5 metros. Se a velocidade de lançamento foi de 10 metros por segundo, então velocidade inicial, 10 metros por segundo. Quanto tempo? T é igual G menos 10 metros por segundo ao quadrado. A equação ideal para resolver esse problema é ΔH igual a VOT mais 1 meio de GT ao quadrado. Substituindo ΔH por 5, velocidade inicial por 10, T, 1 meio de G igual a menos 10, temos que 5 é igual a 10T menos 5T ao quadrado. 5T ao quadrado, passando para o primeiro membro, menos 10T mais 5 igual a 0. 5T ao quadrado menos 10T mais 5 igual a 0. Dividindo tudo por 5, temos que T ao quadrado menos 2T mais 1. Aí, resolvendo aqui, menos B mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC, sobre 2A, substituindo isso aqui, nós achamos que T é igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 menos 4, sobre 2, 2 mais ou menos raiz quadrada de 0, sobre 2, T é igual a 2 mais ou menos 0 sobre 2, T é igual a 2 sobre 2, T é igual a 1 segundo. Como ele quer saber o tempo que esse móvel permaneceu no ar, aí o valor que eu achar eu dobro. Portanto, 2T
igual a 2 segundos. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula.